Queremos dar continuidade ao que nós começamos a falar na semana passada. Falávamos acerca da verdadeira essência, né? A essência do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Queremos continuar pensando, refletindo, haja vista que o Senhor tem nos chamado a uma consciência acerca do seu Evangelho. Ele tem nos convidado a pensar isso e a buscarmos cada dia mais ter uma experiência profunda, uma experiência com Cristo de fato. Filipenses capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vejam, amados, que essa porção da Escritura, porção na qual o apóstolo Paulo, ele começa aqui a nos advertir, ou nos advertindo contra os cães, contra os maus obreiros, contra a falsa circuncisão. E aí então ele passa a apresentar a si mesmo como um modelo daquele que, tendo começado outrora lá no judaísmo, os irmãos poderão observar isso a partir do versículo 5 em diante, ele vai dizendo de si mesmo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele vai demonstrando toda a sua vida pregressa no judaísmo, como que ele servia a Deus lá no judaísmo. Até porque o judaísmo era, naquele tempo, o povo de Deus, né? O povo de Deus que cultuava a Deus segundo a lei de Moisés, segundo o modo como Deus se revelou a eles na antiga aliança. E então ele vai demonstrando aqui nesse capítulo como que ele próprio, na sua experiência de servir a Deus, ele foi prosseguindo, ele foi caminhando, sempre em busca de alcançar a perfeição e de alcançar então o prêmio da soberana vocação em Cristo. Esse capítulo 3 de Filipenses, pelo menos da sua primeira parte, nos fala sobre o progresso, o caminhar, o avançar em direção a conquistar aquilo que há de mais importante. O que significa que todos nós que aqui estamos, que um dia cremos no Senhor, nós também começamos uma história de vida. Eu não sei onde foi que você tenha recebido a Cristo, não sei qual foi o grupo denominacional, a igreja evangélica, eu não sei. Eu sei que cada um de nós aqui começamos um dia uma história com Deus, uma história de servir a Deus. Ou que seja aqui mesmo neste lugar, você tenha começado aqui. De todo modo, devemos pensar que quando o Senhor nos chamou, Ele não nos chamou simplesmente para que nós nos convertêssemos a uma ideologia, ficássemos reunindo de vez em quando no lugar para cantar somente. Mas o Senhor, Ele tem uma obra em nós. Observe que no versículo 12 o apóstolo Paulo diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Ou seja, o alvo da vida cristã é ganhar plenamente a Cristo. O alvo da vida cristã é que no final de tudo, nós tenhamos Cristo completamente trabalhado dentro do nosso ser, espírito, alma e corpo. É como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, né? É Cristo sendo formado em nós. É uma constituição, é uma edificação, é uma nova criação. Deus está gerando em nós um novo homem. E isso é um processo longo no qual nós estamos e ao qual nós devemos nos submeter continuamente. A grande questão que nós estamos trazendo aos santos aqui nesses dias, sobretudo na semana passada e hoje, é que muitas vezes nós ficamos na vida cristã
ali estagnado na prática de meras coisas. Nós elegemos um grupo de coisas boas até, muitas vezes, e achamos que a vida cristã consiste em ficar fazendo para Deus e oferecendo a Ele aquele conjunto de coisas, como se Deus precisasse de alguma coisa. Nós sabemos que Deus de nada precisa, até porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ora, se Deus não precisa de coisa alguma, por que nós vamos prestar a Ele um serviço de coisas? Imagine só, como os deuses gregos, né? Que ali ficavam exigindo das pessoas que eles levassem seus holocaustos, que ali aquelas suas cerimônias. E isso muitas vezes nós trazemos no bojo da nossa vida religiosa. E esquecemos que na verdade a vida cristã consiste em receber a Cristo. E é uma vida contínua de receber a Cristo. Nós um dia recebemos a Cristo, não é? Mas agora nós devemos continuar a recebê-lo. O apóstolo Paulo, ele nos mostra claramente aqui em Filipenses capítulo 3, a necessidade de nós prosseguirmos. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, para as coisas que diante de mim estão. Ele diz, ele está correndo para o alvo, avançando, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, há uma busca nossa. O grande problema, e eu posso estabelecer aqui algo, até mesmo que passou por nós e começou conosco, no início do nosso ministério, nós dando aquela ênfase muito forte, né? Que a salvação é pela graça e somente, e é pela soberania de Deus, que a salvação não pode ser perdida, e uma ênfase muito adequada, muito correta, porque este é o ensinamento claro das Escrituras. E então, todas aquelas obras que outrora nós praticávamos com vistas à salvação, nós agora pegamos e falamos, não, elas não servem para a salvação. Só que o que nós fizemos com aquele tanto de obras? Nós transferimos tais obras para o plano do reino. E aí começamos agora uma vida de fazer obras para conquistar o reino. Os irmãos estão entendendo? Fazendo coisas para Deus para conquistar o reino. E eu vi muitas vezes, em algumas situações, alguém falar assim, não, eu tenho que fazer isso aqui, senão não vou reinar. Ou seja, como se o simples fato de fazer uma coisa para Deus, o que quer que fosse, era uma questão de agradar a Deus, para que Deus então falasse, não, meu filho, então agora eu vou deixar você entrar no meu reino, porque você foi bonzinho, porque você fez as coisas que eu pedi que você fizesse. E aí o Senhor nos ingressou num longo processo de experiência, e tivemos que quebrar a cabeça, de muitas vezes apanhar, para que pudéssemos entender que as obras que o Senhor deseja para o seu reino, elas não podem jamais ser feitas por nós. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, é humano. E o próprio Deus falou, olha, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pastor, então não tem obra alguma? Sim, mas são as obras que Deus de antemão Ele preparou. Já foram preparadas para que andássemos nelas. São obras que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. É Deus que produz em nós tais obras. São obras divinas. Tanto é que o apóstolo Paulo aos Coríntios diz que essas obras divinas realizadas em nós e por meio de nós é como ouro, prata e pedras preciosas, para diferenciar exatamente das obras humanas, que são ali chamadas de madeira, feno e palha. Então nós estamos agora pensando isso. Estamos falando em cada reunião, em cada mensagem, estudo da palavra, estudo bíblico, no querigma, sempre ali enfatizando a necessidade de nós tocarmos na essência da verdade de Deus, sem nenhum tipo de desvio, sem nenhum tipo de pressuposto, mas nós vamos deixando isso de lado e comecemos a avançar. Senhor, nós precisamos de chegar na maturidade cristã. Por isso que lá no Apocalipse capítulo 14, quando ali nos fala na profecia acerca do arrebatamento da igreja, nos é dito que o Senhor ele vai colher, no sentido de que nós todos somos ali comparados a uma grande seara.
Então é preciso que essa seara, ela cresça, ela se desenvolva. É uma questão de vida, é uma questão de amadurecimento, para que o Senhor colha os frutos dessa lavoura. E os frutos que o Senhor quer colher dessa lavoura, o que é exatamente? Essa é a grande pergunta. Aí quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, nós vemos ali um homem perfeito. Jesus é o homem perfeito, andando, falando, se relacionando com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoa, curando os enfermos, abençoando as crianças, pregando o reino, ensinando, falando por parábolas. E nós vemos então ali o modelo de humanidade que Deus quer ter sobre a terra. E, na verdade é o homem que vai reinar sobre a terra. É o tipo de humanidade, conforme diz no livro de Gênesis, que Deus ali colocou para cuidar da terra, para dominar sobre toda a terra. Aquele homem aponta para o verdadeiro homem, que é um homem profético, que é o novo homem, que é Cristo enquanto cabeça e a sua igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto o seu corpo. Então nós devemos pensar profundamente, Senhor, em que consiste essa nova vida? Como eu posso experimentar essa nova vida? Quais são de fato os frutos que essa nova vida manifesta? É interessante como Jesus, no Evangelho de João, ele falou ali uma frase, uma pequena verdade, pequena no tamanho, mas grande, muito profunda na sua essência, e que tem passado despercebida ao longo do tempo por todos nós e pela maioria dos cristãos. Jesus disse: olha, vocês serão conhecidos ou serão reconhecidos como os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Pensa o que Jesus está dizendo. Olha, vocês serão reconhecidos como meu discípulo se vocês usarem o véu sobre a cabeça. Foi isso que ele disse. Se vocês lavarem os pés uns dos outros, se vocês guardarem o sábado, se vocês tiverem uma boa dieta, uma alimentação balanceada, que não contenha nada de animais imundos. Foi assim que ele disse. Agora olhe para a experiência cristã, para a nossa experiência cristã, não desse ministério, mas para o povo cristão ao longo do tempo. Como o povo de Deus tem sido conhecido e reconhecido. O povo de Deus, os crentes, eles são conhecidos pelo quê? Eu me lembro, só um pouquinho para ajudar os irmãos a pensarem isso, que talvez há uns 15 anos, até hoje ainda tem disso, mas é menos, Mas há uns 15 anos, acontecia que se você chegasse num lugar e visse uma mulher de cabelos compridos e de vestido ou de saia, você diria: ó, aquela pessoa, ela é crente. Não é assim? Era assim. Hoje isso mudou muito, porque hoje em dia o povo está todo usando brinco, batom, calça comprida, tudo. Mas antigamente a pessoa era reconhecida pela veste, pelo cabelo. Aí diz: não, é porque nós devemos ser diferentes do mundo. Aí então, se você colocar uma burca, você se torna diferente do mundo, lógico. Vai ser até uma coisa estranha, você andando no sol quente com uma roupa preta, comprida, que tapa até as orelhas. Mas isso te identifica com Jesus Cristo? É a pergunta. Jesus disse: olha, o mundo reconhecerá que vocês são meus discípulos quando vocês amardes uns aos outros, quando o amor for manifestado. Falamos muito do amor, a palavra fala sobre o amor, mas este amor se refere ao amor de Deus, ou que seja o próprio Deus que é amor. Diz a palavra de Deus: Deus é amor. E agora este amor, um dia ele se encarnou, andou entre nós, viveu aqui nessa terra. A vida se encarnou, o amor se encarnou. E então nós começamos a demonstrar esse amor, que é o próprio Deus, no Antigo Testamento, na semana passada. Na experiência do profeta Oséias, nós demonstramos como que o amor se manifesta ali, de uma maneira totalmente despretensiosa. Exatamente como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz: olha, o amor, ele tudo sofre,
Ele tudo suporta, Ele tudo espera. E aí nós ficamos pensando, Senhor, mas que amor é esse? Não é um amor muito profundo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. É um amor muito profundo. Certamente não é um amor humano, não está para o homem. Ou Deus gera isso em nós, se essa for a nossa busca, certamente. Ou então nós não alcançaremos jamais esse padrão. Diz assim o texto sagrado, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Veja como o apóstolo Paulo coloca, quando ele fala das línguas. Ainda que você fale todas as línguas do mundo, da terra, dos homens, e mesmo línguas do céu, línguas de anjos. Interessante como são as coisas. Olhem para mim por um momento. Eu sei que os irmãos já leram esse texto, já conhecem, eu sei disso. Mas nós não conhecemos ainda a experiência desse texto. E se temos a experiência, ainda precisamos experimentar muito mais, porque não alcançamos ainda a perfeição, como diz o texto lá do apóstolo Paulo. Não é isso? Pense bem, o quanto que os cristãos buscam o falar a língua de homens e línguas de anjos. Não é uma busca? Não é até mesmo uma doutrina que chega quase a obrigar o indivíduo a falar em línguas? Ou você fala, ou você não é. Você não é batizado. Olha. Aí a pessoa não pode ficar fora, e aí ele tem que falar em línguas. É uma busca, chega a ser a principal doutrina central, que define, que determina, que caracteriza. Porque se você não fala, você não é. Você é incrédulo, ou tem algum pecado muito perverso que está aí por detrás da sua vida. Mas a Escritura, ela chega a relativizar. Quando ela diz, você pode falar as línguas dos homens. Tudo bem. Inclusive as línguas de anjos. Ainda que você fale. Ele não diz aqui, eu falo. Ele falou assim, ainda que eu falasse. Ele não está afirmando. Mas ele está dizendo, se eu não tiver amor. Aquelas palavras ali ditas, se não houver no coração o amor, e é esse amor o qual ele falará aqui no capítulo 13, as suas palavras, a sua voz e essas línguas todas serão como o ruído, o barulho do bronze quando soa, o soar de um bronze que somente agride. Ele continua dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar, você pode profetizar na vida do povo, determinar, amarrar, ordenar. Você pode conhecer toda a ciência e todos os mistérios. Ainda que você tenha uma fé tão grande, capaz de transportar montanhas. Olha como ele vai colocando características aqui. As pessoas têm essa busca por essas coisas. Ter uma fé poderosa, uma fé de remover montanha. Mas se não tiver amor, o que acontece, irmãos? Se não tiver amor, nada serei. Então, o que há de mais importante? Por que o amor é mais importante? Por que o amor é o mais importante? Porque Deus é amor. Deus é amor. Então Deus, Ele quer se dar a nós para que nós o manifestemos. O mundo não precisa de mais religião. O mundo não precisa de mais denominações evangélicas ou de mais movimentos. O mundo precisa de Deus. E Deus se dá ao mundo na medida em que nós o manifestamos ao mundo. O texto diz mais, versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Ou seja, você pode ter um zelo extremo pela verdade, a ponto de ser um Marte pela verdade. Mas se
aquilo que te move a isso não for o amor, for mera religiosidade, porque o que tem de pessoas que morrem por um zelo da sua própria fé, mas que por detrás não tem nada de Deus e não tem nada de amor, exatamente. Muitas vezes é um mero egoísmo, de achando que se eu entregar o meu corpo para ser queimado, ou para ser esquartejado, somente assim, aí eu vou ganhar o céu, eu vou ganhar a glória, eu vou para o paraíso. Não é fruto do amor, porque o amor, versículo 4 começa aqui uma descrição, dizendo que esse amor ele não busca os seus próprios interesses, é um se dar gratuito, gracioso, porque simplesmente quer ver o outro melhor. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. E então no livro de Oséias, nós podemos ali ver então uma expressão na vida de Oséias, deste amor divino, na medida em que ele se relacionava com Gomer, com aquela mulher a qual ele foi buscá-la no lugar de prostituição, com quem ele teve filhos, com quem ele se relacionou em casamento, não em prostituição, porque um diz, vai e toma uma mulher, não era que ele iria ter uma relação com a prostituta, mas tomar a prostituta para si como esposa, tê-la, chamá-la, olha, sai dessa vida, vem para cá, se case comigo, vamos constituir uma família. E a mulher veio, aceitou, houve ali o casamento, havia uma casa, eles tiveram o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Só que essa mulher era perfídia, era infiel, e constantemente ela voltava para o seu lugar. E Deus então demonstrava ao povo de Israel o quanto que Deus, que é amor, amava aquele povo, na medida em que Oséias pacientemente buscava, trazia de volta, alimentava, cuidava, mesmo que ela não merecesse. Qualquer um de nós aqui, diante da situação de Oséias, fala assim, pastor, para com isso aí, ó. Vai lá, ajuda esse irmão. Esse homem está com problema. Oséias está com problema. Porque como é que ele pode suportar? Mas é Deus dizendo, não, mas é porque o amor divino, ele é incondicional. Mesmo que a mulher vá para a casa de prostituições, ou que seja de prostituição, o Senhor continua a amar aquela pessoa. O amor não muda. Esse negócio de você amar alguém até um determinado ponto, e a partir dali você não pode mais amá-lo, isso aí não é amor, é egoísmo. Porque certamente deixamos de amar as pessoas porque elas já não correspondem aos nossos desejos, aos nossos caprichos. Imagine agora você, um homem se casa com a mulher, casado, é muito bom, aquela felicidade toda, passeia, brinca, corre, faz comida gostosa, trabalham juntos, constrói a vida. Num dado momento, aquela pessoa, aquela senhora, aquela mulher, ela adquire uma doença de mente, e começa a perder então a noção da realidade, e começa então um processo, de regressão, vai regredindo, a mente vai acabando. Daqui a pouco essa mulher não conhece mais o marido, mas ela não tem culpa. Agora o marido não pode mais amá-la. Não pode mais amá-la. Por que não pode mais amá-la? Por qual motivo? Simples. Porque ela não serve mais para ele. Ele agora quer uma outra mulher. Essa pode levar e entregar para os parentes. Para os parentes cuidar. Isso não pode ser amor. Mas o amor do homem é desse jeito. O amor caído. O meu amor e o seu amor é exatamente assim. Você pode não errar nesse ponto. Talvez você seja uma pessoa extremamente moralista e em nome da sua moral você aguente aquela pessoa a vida toda. Também. Mas o amor
diz a Escritura, é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oséias, ele pode até parecer um louco, sim. Ele pode até ser um louco, porque nós o fazemos louco. Nós decretamos a loucura dele a partir do momento que aquele comportamento é um comportamento anormal. Porque o normal é o desprezo. O normal é o egoísmo. O normal é, se for preciso eu pisar na cabeça do pastor Renato, para eu chegar primeiro, eu vou pisar na cabeça dele. Isso é o normal. É o homem caído. É o ser humano. E aí está a prova, o mundo, as famílias destruídas. Veja só que coisa interessante. Agora, na época da Copa, está tendo esses problemas de movimentação, como é que é o nome? Manifestação. Por quê? Não, porque gastou-se tanto dinheiro com estádios e não fizeram hospitais. Olha, não fizeram escolas, não melhoraram a segurança pública. Toda eleição eles estão prometendo, e todos prometem, e alguém ganha, e aquele que ganhou prometeu, mas não faz. Aí para completar agora, a irmã me disse ali no início do culto, eu falei, como é que está o seu irmão que está doente? Falou, não, agora vai para casa. Ah, então já está melhor? Não, é porque o governo mandou pegar os doentes todos e levar para casa. Mas por quê? Não está doente? Não, mas se for de morrer, morre em casa, porque o hospital tem que ter vagas, leitos, para receber os turistas que podem adoecer. Eu falei, não, deve ser uma brincadeira, Não, é uma brincadeira. Mas esse aí é o amor do ser humano. Como é que o ser humano pode fazer isso com outro? Ao invés de construir mais hospitais para aumentar a possibilidade, a chance de cuidado, não. Está tirando o que já tem, porque já não tem quase nada. Então tira o restinho que tem. E essas pessoas ainda podem dormir. Mas é o tipo de amor. Não estou falando de política, não. Não é do político, não. É de como o ser humano é capaz de proceder dessa maneira. Eles numa maior escala, nós em escalas menores, mas não diferentemente. E para que nós entendamos este amor divino, há um outro exemplo no Novo Testamento. Tem o caso de Oséias, mas há o caso no Novo Testamento da carta de Paulo a Filemon. Quantos já ouviram falar dessa carta? Filemon. Tem apenas um capítulo. Podemos chamar de capítulo único. Se você parar para ler o livro de Filemon, enquanto a sua esposa em casa, ou você mesmo, está esquentando ali o almoço, antes do almoço chegar à mesa, você já acabou de ler essa carta. Só tem uma folhinha. Leia essa carta. Porque ali nós temos algo muito precioso. Algo muito grande. É um livro em que há uma demonstração prática do que é o amor de Deus no homem. Porque alguém pode dizer assim, pastor, o caso de Oséias, tudo bem, tinha que ser daquele jeito. E tinha que ser extraordinário, porque Oséias ali era como que Deus. Ele representava a Deus. E Deus, de fato, ama aos homens daquele modo, incondicionalmente. Mas eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Você é Deus? Aí você fala, não, se eu não sou Deus, então eu não tenho que amar daquele modo. Então a carta de Paulo a Filemon vai demonstrar como que o homem na terra, servo de Deus, que recebeu no seu coração o amor de Deus, porque é dito que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, como que agora o homem, ele é capaz de amar com o amor de Deus. Pastor, o que diz essa carta
Diga para mim e depois eu vou ler a carta, mas me adiante alguma coisa acerca de Filemon. Quem era Filemon? Ora, Filemon era um servo de Deus. O apóstolo Paulo, um dia pregando, conheceu Filemon, pregou o evangelho para Filemon. Filemon, pela graça de Deus, recebeu ao evangelho. E Filemon, então, foi batizado nas águas. Como você um dia foi. Como eu também um dia fui. Batizado, começou a congregar na igreja. Ele era um homem muito rico. Ele tinha fazendas, terras. Ele tinha muitos empregados trabalhando para ele. Mas era um homem crente. Eu acredito que aos domingos ele estava sempre reunido com a igreja. Talvez tivesse alguma função, um diácono, talvez fosse um pregador, eu não sei, o texto não fala muito sobre ele. Eu posso falar que ele era um servo de Deus e que ali ele congregava com os irmãos. O apóstolo Paulo então deixou aquela comunidade e saiu para outros lugares. E um dia então o apóstolo Paulo foi preso por causa do evangelho. E lá na prisão, estando ele preso, ele foi colocado dentro de uma cela com um outro prisioneiro que lá estava. O apóstolo Paulo não perdia tempo. Perguntou: como é que é o seu nome? Aí o indivíduo falou: meu nome é Onésimo. Onésimo, você não me é estranho. Você não me é estranho. Eu tenho a impressão de ter visto em algum lugar, em algum tempo, não sei bem quando, mas também não importa não. O que importa é que eu quero falar algo para você. E Paulo começa a pregar o evangelho para Onésimo. E aquelas palavras do evangelho vão entrando no coração de Onésimo. E vai libertando aquele coração. A luz do evangelho vai esclarecendo. De maneira que Onésimo agora recebe o evangelho. Se converte a Jesus Cristo. Agora, irmão do apóstolo Paulo. Filho na fé do apóstolo Paulo. E agora naquela convivência ali dentro, o apóstolo Paulo vem a descobrir de onde exatamente ele conhecia Onésimo. Sabe de onde? Da casa de Filemon. Ah, você era um escravo de Filemon. Você era um servo de Filemon. Ah, é verdade. Aí começaram a conversar. Mas o que você faz aqui tão longe? Como é que você chegou até aqui? E cadê Filemon? Que ele sabe que você está aqui preso? O que aconteceu? E Onésimo começa a contar a sua história para o apóstolo Paulo. Como ele chegou a estar naquela prisão. Falou assim: olha, eu era escravo, servo de Filemon. Ele tinha muita terra, muita riqueza, muita coisa, muito tudo. E eu não tinha nada, um mero escravo. Mas era um escravo de dentro da casa de Filemon. E um dia eu vi que tinha lá um dinheiro, um bom dinheiro guardado. Umas coisas de muito valor. E eu fiquei tentado. Pensei, eu posso pegar esse dinheiro agora e eu posso fugir. Serei livre, serei rico. Posso empreender, posso multiplicar, posso transformar esse dinheiro e viver uma vida de liberdade sem ser escravo de ninguém. E Onésimo, Filemon tem muito mesmo, não vai fazer falta para ele. E ele decide roubar o dinheiro de Filemon. Ele rouba uma fortuna de Filemon. E ele foge. E ele, como um escravo, não sabia usar sua liberdade agora. Começou a gastar o dinheiro, foi gastando. O dinheiro dele acabou, roubado. E então ele, vendo ali a necessidade de se alimentar, de se abrigar, começou a roubar. Outros e roubando. E nessa história, ele acabou sendo preso e acabou chegando naquele lugar. Alguém conhece algum Onésimo? Eu conheço vários Onésimos. O que fazer com Onésimo, hein, queridos? Ele já está preso. Quando ele sair de lá, o que nós vamos fazer com ele? Porque quando ele sair de lá, ele vai bater na sua porta de novo. Mas um dia, ele te ofendeu profundamente.
Aí nós começamos com a nossa justiça própria, com a nossa bondade. Se ele tivesse pedido, eu teria dado. Mas roubar, não. Não é assim que nós falamos? Aí nós queremos agora nos passar por bonzinhos. Não precisava roubar. Bastava pedir. Mas não. Roubou, fugiu. Mas é assim que nós somos e fazemos. E agora, tem um problema aqui agora. Qual que é o problema? É que Onésimo agora é um servo de Deus. E os dias de cadeia de Onésimo estão acabando. O apóstolo Paulo diz para Onésimo: Onésimo, você como um cristão precisa voltar para a casa de Filemão. Você não pode ir para outro lugar. Não, mas você sabe, Paulo, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? Calma, você vai voltar para Filemão. E se for de você ser reintegrado no quadro dos escravos, você tem que se reintegrar. Você é um servo de Filemão. E você, portanto, vai voltar. E aí começa um tratamento, primeiramente no coração de Onésimo, para que todo orgulho se quebre, para que agora se tenha humildade para assumir o erro. Porque o amor não é simplesmente aquilo que passa a mão na cabeça, mas ele também vai mudando as estruturas do nosso interior, do nosso coração. Vai alterando. E agora, filho, Onésimo, e olha que o nome Onésimo quer dizer, sabe o que é? Útil. É verdade, é útil. Aí eu pergunto para vocês, Filemão, ou melhor, Onésimo, é útil ou é inútil? Responda honestamente. Não é como escravo, é a história dele. Ele é útil? Útil? Ele é útil? Para você seria útil. Senhor, Deus eterno, por que na tua palavra, pergunta para ele, tu nos deste essa história, colocou um indivíduo sem futuro, ladrão, bandido, picareta, desgraçado, cachorro, vagabundo, com o nome de útil. Por quê? Já perguntou para Deus? Não tenha medo de dobrar seu joelho, ou fechar seus olhos, ou abrir os olhos, não interessa. Perguntar a Deus, por que esse vagabundo aqui, está aqui chamado Onésimo. Por que o Senhor pelo menos não colocou Barrabás? Por quê? O Senhor vai te responder, sabe o quê? Porque você precisa dele. Ele é útil para você. Não é como escravo. Não é. Ele não me é útil porque ele vai ser meu escravo. Não, ele me é útil porque eu preciso de desenvolver em mim o amor de Deus. E se eu não tiver nenhuma circunstância concreta, como é que eu posso manifestar esse amor? Então eu preciso que Onésimo faça isso comigo. Como há muitos Onésimos que já fizeram tantas coisas com você. E agora você tem a chance de tê-lo de volta. De tê-lo de volta. Se for assim, não, pode voltar, depois dessa palavra tem que voltar mesmo. Inclusive estou precisando de mais escravo aqui, né? As coisas estão difíceis. E se ele não pode me pagar em dinheiro, pelo menos em trabalho ele vai pagar. Aí Deus fala, não é desse jeito, ele não te é útil por isso. Paulo escreve uma carta a Filemão, essa aqui, E aí fala, Onésimo, você agora, que está saindo da cadeia, está em liberdade, volta para casa e leve essa carta para Filemão. E a carta diz o seguinte, Filemão, capítulo único, versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta, é o apóstolo Paulo falando para quem?
Para Filemon. Quem levou a carta para Filemon? O próprio Onésimo. Eu fico imaginando quando Filemon viu Onésimo chegando, quando aquele negócio começou a subir, aquele calor, aquela ira, Onésimo disse: calma, calma. Primeiramente leia essa carta. Calma. Depois você me mata. Paz do Senhor? É, seu vagabundo. Agora é paz do Senhor, não é vagabundo? Calma. Primeiramente você lê a carta. Depois você me mata. Mas primeiro você lê. Porque quem te manda a carta é uma pessoa muito importante. É Paulo. O velho. O velho Paulo. Está aqui na carta aqui, velho. Por que velho? Porque Paulo, ele desenvolveu uma amizade muito grande, profunda com Filemon. A ponto de bater nas costas do outro. E aí, velho, como é que você está? É o velho de vida, de amizade, de convivência. Capítulo único, versículo 8. Paulo dizendo a Filemon: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, olha, eu posso ordenar o que convém. Filemon, você é meu filho na fé. Eu te ganhei para Jesus Cristo. Eu te discipulei. Eu te ensinei as primeiras verdades. E eu poderia ordenar o que convém. Ainda que eu sinta essa liberdade, versículo 9. Prefiro solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Vou falar prisioneiro de Cristo Jesus, não quer dizer que ele estava preso a Cristo, não. Ele estava preso na cadeia em razão do amor que ele tinha por Cristo, da pregação de Cristo. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Meu filho. Que gerei entre algemas. Onde foi que Onésimo foi gerado? O que é entre algemas? Na cadeia. Eu estava com Onésimo na cadeia, nós dois. Eu por causa do evangelho, ele por causa de uma graninha que ele roubou um pessoal aí, inclusive você, né? Versículo 11. Ele antes te foi o quê? Olha o jogo de palavras. Antes ele te foi inútil. Inútil quando ele trouxe todo o prejuízo, descontentamento. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ou seja, até para o apóstolo Paulo, que não tinha nada a ver com a história, ele era útil. Porque o apóstolo Paulo, quando intercede por Onésimo, pedindo a Filemon que o recebas de volta, ele também o faz por amor. Ele também tem a oportunidade de exercitar o amor. E muitas vezes você não tem nada a ver com a história do outro. E você, se for uma pessoa muito sensata, fica calado, não diz nada. Mas se você for um pouco linguarudo, falador, vai falar assim: eu não perdoaria não. Tem nada a ver com isso. Mas eu, como é que pode? Você não tem nada a ver com o assunto, fica se metendo. Se fosse um pouquinho mais sensato, ficaria pelo menos calado. Mas você pode falar: não, esse caso não é meu, mas ele também é útil para mim. Se eu também puder amar essa pessoa. E falar então para o outro: por que você não perdoa? Afinal, o pecado que ela cometeu é maior que os pecados que você cometeu também contra Deus, contra Cristo. Olha como é dito: ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu envio de volta, eu envio ele a ti de volta, vírgula, em pessoa. Digo,
Em pessoa? Como assim em pessoa? Vocês entenderam esse texto aqui? Estranho, né? Se eu te envio, eu envio ele a ti, ele tinha como Onésimo ir sem ser em pessoa? Hã? Não. É o próprio Paulo que vai em pessoa. Não na carta, mas o meu coração. Onésimo te é devolvido. O meu coração vai junto a você. Olha que amor profundo. Agora, não era mais simplesmente um bandidinho. Não, agora não. Aqui o nosso irmão, agora sou eu. O meu coração. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo, ou seja, seria muito bom se ele pudesse ficar comigo, me ajudando nas missões onde eu for pregar. Em teu lugar, para me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ou seja, eu queria ficar com o Onésimo para mim, para ele me ajudar, que eu estou preso, ele vai lá, traz uma coisinha, leva uma carta, me ajudar, ser meu ajudador aqui, mas eu não queria ficar com ele, para mim, sem o teu consentimento, como se fosse por uma obrigação. Tá bom, então fica. Não, eu te devolvo. Se for o caso de ele voltar para mim, que você, com o seu coração, com a sua livre vontade, diga: eu quero que Onésimo agora vá servir ao apóstolo Paulo. Versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha, ou seja, ele foi afastado por um pequeno tempo, para que agora tu o recebas para sempre. Olha o versículo seguinte: não como escravo. Gente do céu, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Gente, que amor é esse? Que amor é esse? Esses irmãos que têm esses problemas, eles não são apenas irmãos, são irmãos caríssimos. Agora, tem um grande empréstimo no meio dos irmãos. Versículo 16: especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, e se te deve alguma coisa, lembra da história? Tudo lance em minha conta. Eu pago. Eu pagarei. Versículo 19: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Ou seja, não precisava falar, né? Isso aqui não precisava falar. Mas é porque Paulo gostava de deixar sempre uma pontinha, para que você tem que pensar também. Eu pago a dívida de Onésimo, não tem problema nenhum. Mas você tem que se lembrar que você também me deve a sua própria vida. O que significa isso? É que muitas vezes nós não somos capazes de perdoar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós nunca entendemos, ou pensamos, ou reconhecemos que nós, tanto quanto o outro, somos devedores. Todos são devedores. Você é devedor. Quem aqui não é devedor? Não é. Todos devem. E muito. Só que nós não perdoamos, porque achamos que os outros sempre são devedores. Nós, não. Nós temos um senso de justiça própria, maligno, diabólico. Nos justificamos constantemente, nos achamos melhores do que os outros constantemente, achamos que todos erram,
menos eu. Eu sempre estou certo. Aí Paulo tem que falar, você não se esqueça disso, que você também me deve. E nós todos devemos ao Senhor. Esse dever à vida, eu não posso falar exatamente se aqui ele se refere à conversão de Filemon, porque ele estava perdido. O apóstolo Paulo se entregou na obra do Evangelho e alcançou aquele pecador perdido. E por meio do trabalho de Paulo, agora Filemon ganhou a Cristo e a vida eterna. Então tu me deves a vida. Ou seja, um dia quando você não podia fazer nada, eu te alcancei. Deus te alcançou certamente por intermédio de um trabalho. Talvez seja isso. Ou talvez seja uma outra circunstância, situação que nós não sabemos do que se trata. Um socorro de alguma situação. Não diz o texto, mas Filemon sabia exatamente. Versículo 19, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Ou seja, se tu receberes aí a Onésimo em amor, em perdão, não como escravo, mas sim como irmão caríssimo, você vai reanimar o meu coração. Você vai alegrar o meu coração. Este é um dos exemplos e manifestação do amor de Deus no homem, em Paulo, tanto quanto em Filemon. Nós não sabemos o resultado. Não há uma carta-resposta. Mas eu imagino que Filemon, ao ler aquela carta, eu creio que ele deve ter se desmanchado no seu coração. Ou não? Será que Filemon recebeu? Onésimo? Você receberia depois dessa carta? Hã? Olha a pergunta, você receberia? Receberia no sentido de que se fosse você no lugar de Filemon, você receberia? Depois dessa carta? Então pode receber tantos onésimos que você tem na sua vida. Liga hoje para aquela pessoa. Liga hoje. Convida para jantar, para tomar um chá, comer uma pipoca e pede perdão. Devolve o que não é seu. É uma oportunidade que nós temos. Porque aqui está no texto. É uma história que não nos diz respeito. Mas se aqui está, é para ilustrar a nossa experiência. Ou seja, o Senhor quer ensinar a nós por intermédio da experiência de outro. É o amor de Deus que ama incondicionalmente. E esse amor, portanto, tão maravilhoso. Eu quero que os irmãos voltem um pouquinho lá para 1 Coríntios, para nós encerrarmos. Esse amor tão maravilhoso, demonstrado tanto em Oséias quanto em Filemon, é o resultado da nossa busca. Amém? Sabe onde você vai chegar? Quando acontecer com você, comigo, onde nós vamos chegar? Quando é dito lá em Filipenses, prossigo para o alvo. Quando você alcançar o alvo, sabe onde você vai chegar? No amor. Você vai chegar a ser um Oséias. Você virá a ser um Filemon. Eu pensei que eu ia chegar no céu. Não. Você pode até dar uma volta por lá. Eventualmente, eu não sou dono do céu. Por mim, você não iria, não. Mas está todo mundo querendo ir para o céu. E você esquece que a nossa busca não é o céu. Ainda que você vá para lá depois, não sei. Não esquece esse negócio de ir para o céu. Porque isso é uma fuga. Você está querendo fugir. Quando alguém te ofende, ao invés de você perdoar e você amar, vai, eu quero morrer e ir logo para o céu. Essa desgraça de terra, nada presta. Tem ninguém. Você quer fugir daqui de baixo e cair para o céu. O alvo é o amor.
O problema é que quem quer esse alvo, né? Ah, não quero esse alvo não. Eu quero uma coroa na minha cabeça de ouro. Para que você quer uma coroa na cabeça de ouro? Um chapéu na cabeça de ouro. Para que você quer? Não, com pedrinha preciosa. Isso só serve aqui embaixo, irmãos. Lá em cima não serve. Na eternidade, você com a coroa de ouro na cabeça. O que tem a ver? Todo mundo. Pesa, irmãos. Ouro pesa. Você vai andar penso. Mas é o que o povo quer. A recompensa. Eu quero andar em ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Mas para andar nas ruas de ouro com Jesus... Não tem essa música? Precisa crer e olhar para a sua cruz. É a busca do povo, dinheiro. Aqui e depois lá. Lá não serve para nada, mas eu tenho ouro. Morar numa cidade de ouro. Você vai chegar no amor. Novo homem. Porque estamos todos sendo conformados à imagem dele. Versículo 8. 1 Coríntios 13, 8. Agora o apóstolo Paulo, a partir daqui, ele demonstra algo maravilhoso. Primeiro ele fala acerca do amor. Falando que o amor é a base de tudo. Versículos 1, 2, 3. Ele diz que qualquer coisa que você pensar na vida, a mais bonita, a mais bela, sem o amor não é nada. Então, esqueça tudo da sua vida religiosa. Para com essa besteira. Essa vida velha de ficar fingindo. Não resolve nada. Está aqui, ó. Sem o amor não é nada. Besteira sua. Ficar trazendo dinheiro. Para de besteira ter dinheiro. Eu não quero seu dinheiro. Na época eu vou para a igreja, eu vou todo arrumado, não sei o quê. Para de besteira. Sem o amor, nada disso vale. Nada, nada, nada. Dinheiro, oferta, cesta básica, vir para os cultos, não comer qualquer coisa, não beber. Para de besteira. Isso é tolice. Isso aí foi o que a religião nos legou. Um fingimento só. Então, você tem que ter uma busca. O amor é a base de tudo. Sem ele, tudo se destrói. Nada, não serve para nada. Em seguida, o apóstolo começa a dizer a natureza do amor. O amor é, o amor é, o amor é, o amor é isso. A partir do 8, ele começa a fazer umas declarações pouco compreendidas e que nós mesmos levamos um bom tempo para compreendê-la. Ele fala assim, olha, o amor jamais acaba. Alguém fala assim, então ele está dizendo o que aqui? Que o amor, na sua própria natureza, não se acaba. O amor em si mesmo é eterno, infinito. Mas seria essa a ideia que ele está dizendo aqui? Porque ele diz o amor é benigno, então o amor é eterno, ele não acaba. Não, não é isso que ele está dizendo. Esse termo aqui, acabar, os irmãos verão isso agora, na medida que nós lermos o restante do texto. Ele quer dizer o seguinte, a vida cristã tem algumas coisas. A vida cristã é constituída de muitas coisas. Quando ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou do dom de profetizar, ou da fé, ou de distribuir os bens, ele não está dizendo que essas coisas aqui não servem para nada. Não, ele está dizendo coisas boas, porém, sem o amor. Ou seja, elas são necessárias com o amor. Não, agora eu não faço mais nada, é só amor. Estou amando, não congrega mais, o que foi? Não, agora estou amando. Só perdoando todo mundo. Não, não é isso. É que tudo isso sem o amor. Ó, sem o amor. Então, as coisas, elas existem. E devem estar presentes, mas com o amor. Então, o seu congregar tem que estar plantado, enraizado no amor. O seu ofertar, enraizado no amor. Ofertar por quê? Porque eu amo.
Quero que outras pessoas que eu nem mesmo conheço possam conhecer o mesmo evangelho que eu conheci. Sem querer, a troca volta. Quando ele diz o amor jamais acaba, ele quer dizer exatamente o seguinte: muitas coisas na vida cristã que são necessárias em algumas circunstâncias, em alguns momentos, muitas coisas passam. Muitas coisas acabam. Mas o amor, ele vai estar sempre presente na sua vida cristã. Ele nunca passará de você. Algumas coisas você deixará de fazer. Algumas coisas não mais serão necessárias. Mas o amor nunca será desnecessário. Ele jamais passa, ele jamais acaba. Querem ver isso? Versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias. Irmãos, profecias são importantes? Ou não são importantes? São importantes. Na quarta-feira estamos aqui estudando profecias. Não é isso? Mas havendo profecias, desaparecerão. Então na vida cristã, olhem para mim. Você tem o amor, não tem? E tem profecias também. Aí você vai caminhando. Amor e profecia, ó. Chega um momento que as profecias, mas o amor vai continuar. Percebem isso? Continuemos. Havendo línguas, cessarão. Então, na caminhada cristã, está aqui você, está aqui as profecias, está aqui as línguas. Você vai caminhando. Chega um momento que as línguas passam, profecias passam, e o amor continua. Entende isso ou não? Continua então o texto. Havendo ciência, então a vida cristã tem profecia, tem línguas e tem ciência, que é o conhecimento. Chega um momento que essas coisas passam e o amor, ele não acaba, ele continua. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, muitas coisas da vida cristã, elas não constituem a essência da vida cristã. Muitas coisas, embora boas, são apenas em parte. Entende isso? É apenas uma necessidade temporal. Muito útil, mas não é para toda a vida, é só para o início. Depois você vai deixando essas coisas e vai progredindo com o amor, porque ele não acaba. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então observa que ele está falando o seguinte: coisas que passarão e serão aniquiladas, e coisas ou algo que vai permanecer quando vier o que é perfeito. Então essa caminhada nossa, como diz aos Filipenses, é o quê? É em busca da perfeição. Quando vier essa perfeição, né, a qual nós buscamos, então o que é em parte passa. É por isso que tem muita gente cuja vida cristã é um apanhado de coisas. É muita coisa. É muito jejum. É muita vigília. É muita oração. De joelho, mão para cima. Rouco e tal. E evangeliza e corre, faz, distribui um folheto, faz campanha. A correria só é muita coisa. É muita. Ninguém dá conta. A mulher perde o marido porque não para mais em casa. Perde os filhos porque não tem quem cuide. Tocado dentro da chamada igreja. De manhã, à tarde e à noite. Aquela correria toda. Aí corre, faz roupa nova para o congresso, penteia o cabelo. Corre, convida pregador, chama cantores. Fala que paga e não paga. É o que mais tem. Aí, a pessoa começa a ouvir o evangelho. O evangelho. Aí começa a falar assim: uai, o que está acontecendo? Aí você começa a se estranhar. Primeiramente você se estranha. Porque você começa a ver que tem um tanto de coisa que não tem nada a ver com nada. Daqui a pouco os outros vão começar a te estranhar. Falando, está estranho. Você vê, ele não está mais rodando. Não está mais vindo para as vigílias. As pessoas vão passando. Vão passando. São boas. Mas naquela infância, sabe? Naquele primeiro momento.
não tinha entendimento, não sabia quase de nada, enrolaram, enganaram. Foi bom porque talvez até te preservou de alguma maneira, como um curral, né? Você está ali preso, mas está guardado. Mas é curral, mas está guardado. É? Mas é curral. Fede, mas está guardado. Mas de repente você cresce. Você cresce. Você vai alcançando a perfeição. Olha o versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele. Quando vier o que é perfeito. O que é em parte será aniquilado. E olha que quando ele fala o que é em parte, ele se refere à profecia, a línguas, ou não? Não? Línguas está aqui, ó. Versículo 9. Havendo línguas, cessarão. Quando? Quando vier o que é perfeito. Irmãos, é o texto bíblico. Não me condene por isso. Versículo 11. Aí agora ele vai dar uma ilustração, Cuidado com o apóstolo Paulo, viu? O apóstolo Paulo era um grande doutor. Conhecia literatura universal, conhecia filosofia, um cara extremamente inteligente. E ele usa nas suas cartas o que se chama de eu lírico. O que é o eu lírico? O eu lírico é um eu que não é eu. Quando eu falo, quando eu era menino, não me refiro a mim. Ele está falando de um eu para que você compreenda uma verdade. Não exatamente este eu pessoal. É um eu poético, portanto, eu lírico. Ok? Quando eu era menino, falava como menino. Diga glória a Deus. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti. Diga, desisti das coisas próprias de menino. Você já desistiu? Irmãos, eu quero falar para os irmãos uma coisa, viu? Eu lamento não ter desistido antes. Desisti. Me cansei. Não quero mais. Agora eu quero o alvo. O alvo. Porque se eu não alcançar esse alvo, nada serve. Nada serve. É besteira você ficar vendo todinho com essas coisas tudo aí. No final não deu nada. Só trabalho, suor, cansaço. Canseiro e enfado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. É a visão. Percebe que ele está colocando eu, nós, mas para ilustrar o processo de avançar. Pensava, sentia, falava, tudo como menino. E nesse processo de menino, a visão, ela é obscura. Vocês sabem disso. Obscura a visão. Você está pensando, está entendendo, depois não está entendendo nada. Vocês não se lembram disso, não? Tanta coisa que você pensava, estava entendendo, mas não era daquele jeito. Porque via obscuramente, como em espelho. E olha que o espelho do tempo do apóstolo Paulo, não é esse espelho que nós temos hoje em dia, não. Com aquela imagem nítida, não. Tinha que esfregar lá o bronze até conseguir ver alguma coisinha. Quando via distorcido. Aquela imagem assim, É assim que é a visão do menino. Menino não vê corretamente. Não vê. Então, esse então indica o que aqui, hein, irmãos?
Então, quer dizer, quando chegarmos a ser homem. Hoje, obscuramente. Então, quando vier o que é perfeito, quando o menino virar homem, então veremos face a face. Veremos o quê? Face a face. Hã? Veremos face a face. Veremos a verdade como ela é. Cara a cara. Sem o intermediário do espelho. Sem aqueles reflexos distorcidos. Você agora vai ver o que é, como é. Sem embaço. Sem distorções. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Ou seja, olhe para mim novamente, eu estou encerrando. Eu sei que hoje eu estou bem devagar para falar, a garganta está ruim, tem que ser assim mesmo. A vida cristã começa, tem muitas coisas. Lembra das coisas que tinha? Muita coisa. Você vai caminhando, vai crescendo. Crescendo, crescendo. E na medida que você cresce, essas coisas vão ficando. Vão ficando, vão ficando. Quando você se torna homem, adulto, você atinge a perfeição. Você agora enxerga claramente. E então, o que permanece na vida cristã? Pastor, se essas coisas tudo passam, o que permanece? Qual é a suma? É a fé, a esperança e o amor. Pastor, só isso? Só. Acha pouco? Uma pessoa cheia de fé, esperança no Senhor Jesus, na vinda de Jesus Cristo. Imagine você agora, você aqui, cheio de fé na palavra de Deus, na verdade de Deus. Uma fé inabalável. Esperança no retorno de Jesus Cristo. E o amor para com os irmãos. E para com o mundo. E para com as pessoas todas. Isso é ser homem perfeito. Isso é ser homem maduro. Este é o alvo do Evangelho. O maior desses três, entretanto, é o amor. Isso porque agora o amor é colocado como uma pedra de remate. Paulo começa o amor como fundamento. Quando chega na superestrutura, ele fala a fé, a esperança, e ele sela com amor. A pedra de remate. Fundamento. Substância. Fim. O amor. Amém, queridos?